Amém. Boa noite, igreja. Paz. A igreja está bonita hoje, está cheia. O povo está de férias, é isso? Coisa boa. Aleluia. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês comigo no domingo, as palavras que eu recebi, os presentes que eu ganhei. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Quero repetir que, mais uma vez, que é uma honra muito grande pastorear essa igreja tão linda ao lado do pastor Sérgio. Amo vocês demais. Vamos lá, vamos para a palavra. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Fala assim: aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, o que nós pedimos aqui, como já foi falado, é que essa semente, que a semente da Tua Palavra, possa encontrar uma terra fértil em nosso coração, que possamos aprender de Ti, que possamos, Senhor, essa noite crescer um pouco mais em Ti, que a Tua Palavra encontre morada, encontre abrigo no nosso coração, que a Tua Palavra, Senhor, encontre terra fértil e essa semente possa crescer e produzir cada vez mais frutos, e frutos que glorifiquem ao Pai. Em nome de Jesus, amém. Bartimeu, um texto bastante conhecido, acho que para a grande maioria de nós, a história do cego Bartimeu de Jericó, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego que sentava na sarjeta, aos arredores de Jericó, e pedia pela ajuda dos passantes, pedia ajuda dos moradores, pedia ajuda de quem estava por ali. Eu acho que talvez da mesma forma que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, talvez quando ele ouvia os passos de alguém passando perto dele, ele pedia também: por favor, me ajuda, me dê uma esmola, me dê um pão, me dê um alimento, me dê um dinheiro. Ele era um pedinte, ele tinha esse hábito de pedir. Talvez Bartimeu tivesse já o seu lugar fixo, talvez ele já tivesse ali o seu cantinho, a sua calçada, o seu cantinho, e ali ele ficava pedindo, ficava mendigando, ficava pedindo esmolas ali no seu cantinho, e ele não enxergava, mas ele ouvia. Eu imagino, eu aqui conjecturando aqui na minha imaginação, na minha criatividade,
que Bartimeu conhecia o ambiente pelo ouvir. Ele já estava ali há muito tempo. Então, ele quietinho ali no lugar dele, ele talvez já conhecesse algumas vozes, talvez algumas vozes já fosse familiar dele. Ele conhecia o som do ambiente, talvez próximo a um mercado, próximo a uma feira. Ele conhecia as vozes que estavam ali, que vendiam seus produtos, que passavam. Talvez já fosse até conhecido de alguém que parava e conversava com ele, ou já fosse conhecido de alguém que já desse diariamente um pão para ele, um cafezinho para ele, não sei. Porque ele já estava naquele ambiente, já estava acostumado com aquele ambiente. Bartimeu conhecia a movimentação daquele lugar. Bartimeu, ele conhecia a rotina daquele lugar onde ele ficava. Bartimeu conhecia o som daquele lugar. Dizem, né, que quando você é deficiente em uma área, outra área se sobressai, né? Dizem que tem problema de visão. Eu, por exemplo, tenho problema de visão, eu tenho uma audição muito boa. A minha audição supre a minha visão. Então, dizem que é assim, né? Às vezes, quem tem problema de audição enxerga muito bem, né? Nunca não pesquisei se existe comprovação científica para isso, não, mas já ouvi falar. Enfim, e talvez por ele não enxergar, ele tivesse treinado a sua capacidade auditiva para ouvir mais, para se atentar mais aos sons que aconteciam perto dele. E aí esse Bartimeu ali, acostumado a ficar sentado na sarjeta, acostumado com aquele lugar, acostumado com aquele ambiente, ele me ensina 3 lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição, a escolha. Nos versículos 36 e 37 fala assim: assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe, é Jesus de Nazaré que vem passando. Ele já conhecia o som do ambiente, os ruídos do ambiente, as vozes familiares, os passos perto dele, andando, indo e vindo de um lado para o outro. E aí ele percebe que tem um som diferente no lugar. Ele está ouvindo passos diferentes naquele lugar. Ele começa a perceber que o som do ambiente mudou. Ele começa a perceber que está acontecendo alguma coisa perto dele que está fora da rotina. Ele começa a perceber que alguma coisa perto dele está acontecendo que é diferente de ontem, que é diferente de semana passada, do mês passado. Há tanto tempo que ele está ali e o que está acontecendo ali naquele momento é diferente. Ele começa a ter a percepção que está acontecendo alguma coisa aqui. Por favor, alguém me fala o que é que está acontecendo aqui. Alguém me diga o que é que está acontecendo aqui, que barulho é esse, que som é esse? Quem é que está passando aqui, que multidão é essa, está acontecendo alguma coisa? Ele pergunta assim, ele ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava, o que é que está acontecendo? Porque ele reconheceu um som diferente no ambiente. E aí falaram para ele, é Jesus que está passando. Quando a gente lê o texto, a gente entende que Bartimeu já sabia quem era Jesus. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Porque imediatamente ele começa a clamar a Jesus como filho de Davi. Ele começa a clamar como alguém que conhece. Ele começa a clamar como alguém que sabe que não é qualquer pessoa que está passando ali. Ele começa a clamar como alguém que sabe que a pessoa que está passando ali faz milagres. Ele começa a clamar como alguém que sabe que quem está passando ali faz cego enxergar, faz coxo andar, faz morto ressuscitar. E ele se vê diante da maior oportunidade da vida dele. E diante da maior oportunidade da vida de Bartimeu, ele tem 2 escolhas. Ou ele permanece sentado, ouvindo o som diferente no ambiente,
e o som passa, o som vai embora e ele permanece sentado na mesma sarjeta, ou ele levanta e faz alguma coisa, porque aquela é a oportunidade dele. A primeira lição que eu aprendo é sobre escolher. Você tem duas escolhas. Quando você começa a ouvir que Jesus está no lugar, quando você começa a ouvir que Jesus está passando, quando você começa a ouvir que Jesus está fazendo alguma coisa diferente, quando você começa a ouvir que Jesus está fazendo milagres, quando você começa a ouvir que Jesus está curando, quando você começa a ouvir que Jesus está se manifestando, você pode só continuar ouvindo o que Ele está fazendo, ou você pode levantar e participar do que está acontecendo. Bartimeu não se conforma em ouvir o som do ambiente. Ele se levanta para fazer parte do som do ambiente. Eu não vou só ouvir esse barulho. Eu não vou só ouvir esse burburinho. Eu não vou só ouvir essas palavras e essas pessoas falando algumas coisas. Eu vou falar também, eu vou participar também, e eu vou começar a gritar agora, porque o som do ambiente mudou e o meu clamor vai fazer parte do ambiente. O meu clamor e a minha oração vai fazer parte do mover. Eu não vou ficar sentado só ouvindo. A minha voz vai fazer parte do que está acontecendo. Não fique apenas sentado ouvindo o que Jesus está fazendo. Levante a sua voz. Coloque a sua voz no ambiente. Adore, clame, ore, peça, cante. Faça aquilo que Deus determinou para você fazer. Obedeça. Participe do ambiente. Participe, coloque a sua voz junto, faça parte da mudança. Ou você pode sentar na sarjeta, ver Jesus passar, ver Jesus fazendo maravilhas na vida de todo mundo, e você permanecer sentado, apenas ouvindo a movimentação do ambiente. Escolhas. É a primeira lição que Bartimeu me dá na vida. Eu vi essa mensagem, quando eu li esse texto, isso saltou aos meus olhos. Não posso deixar Jesus passar sem gritar por Ele. Não vou deixar Jesus passar sem fazer alguma coisa. Não vou deixar Jesus passar sem Ele saber que eu estou aqui. E é isso que Bartimeu faz. E a segunda lição que Bartimeu me ensina é sobre crítica. O versículo 39 fala assim: os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma lição fortíssima que eu aprendo aqui: quem estava criticando Bartolomeu era quem estava caminhando com Jesus. Era quem caminhava com Jesus que criticava Bartimeu. Às vezes você vai ouvir críticas de quem você menos imagina. Às vezes quem vai criticar você devia ser a pessoa que está falando para você vir. Às vezes quem vai criticar você é a pessoa que está... A pessoa que deveria estar chegando junto, a pessoa que deveria estar indo até você e puxando você. Não, vem, Jesus está aqui. É ela que está criticando você. Era quem seguia Jesus que criticava. Não eram a Bíblia não fala que não eram os mercadores que estavam por ali, não. É quem veio com Jesus. Jesus passou rodeado por uma multidão. Quem estava caminhando com Jesus, quem estava lado a lado com Jesus, foram essas pessoas que criticaram, que repreenderam, que falaram para que Bartimeu parasse de gritar. Talvez porque estivesse atrapalhando.
Manda aquele homem ficar quieto, porque Jesus está falando, e eu quero ouvir Jesus falando, e você gritando está me atrapalhando. Eu não sei se alguém já mandou você ficar quieto. Se alguém já falou para você parar de fazer o que você está fazendo. Não faça isso. Não pare de gritar. Não pare de clamar. Não pare de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não pare de orar, não pare de pedir, não pare de cantar, não pare de pregar, não pare de anunciar, não pare. Ah, mas quem falou para eu parar é alguém que segue Jesus. E eu estou falando para você: não faça isso. Não seja um crítico. Não seja um crítico. Porque você pode ser as duas coisas. Você já parou para pensar se talvez você não é a pessoa que está criticando? Você já parou para pensar se talvez não é você que está falando para alguém parar de fazer o que ela está fazendo? Você já parou para pensar se não é você que liberou uma palavra para alguém, dizendo para ela: para de fazer o que você está fazendo, porque você não tem chamada para isso? Você já parou para pensar que isso pode estar saindo da sua boca? Meu pedido para você agora é, em nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de você. Comece a orar, comece a pedir perdão. Nós não fomos chamados para falar, nós não fomos chamados para impedir o clamor dos outros. Nós somos chamados para unir a nossa voz ao clamor do outro. Não peça para aquele que está clamando parar de clamar. Vá ao lado dele e clama junto com ele. 2 vozes falam mais alto do que uma. 3 vozes mais ainda. Seja a pessoa que soma. Seja a pessoa que ora junto, que clama junto. Seja a pessoa que estende a mão, seja a pessoa que ajuda. Você não consegue não, peraí que a gente vai fazer isso junto. Peraí que eu vou ajudar você. Não seja a pessoa que tenta parar alguém. Seja a pessoa que chega por trás dela e dá um empurrão. Vai, em nome de Jesus. Seja a pessoa que empurra, seja a pessoa que impulsione, seja a pessoa que alavanque. Seja a pessoa que erga. Ah, mas ela, se eu fizer isso, ela vai fazer melhor que eu. Que faça! Se eu alavancar, se eu impulsionar, ela vai fazer melhor. Que faça melhor. A glória não é sua, a glória é de Deus. Então seja a pessoa que empurre, que ajude, que impulsione. Não trave ninguém, não pare ninguém, não bloqueie ninguém. Chega na frente dela e se você está à frente, chega na frente e puxe. Vem comigo, vem junto. Vamos avançar, vamos crescer. Não coloca o pé na frente para ela tropeçar, não. Pega pela mão e puxa. Porque se você não fizer nada, se você permanecer sentado sem fazer nada, vão criticar você. Mas se você se levantar e fizer alguma coisa, vão criticar você do mesmo jeito. Se você escolher A ou se você escolher B, vão criticar você de qualquer jeito. Se você canta bem, vão criticar. Se canta mal, vai criticar. Se prega bem, vai criticar. Se não prega, vai criticar. Se você sorrir, vão criticar. Se não sorrir, vai criticar também. Se você errar, vão criticar. Se você acertar, vão... Gente, a crítica vai vir. Prepara. Prepara o lombo, porque a crítica vai vir de qualquer maneira. Que a crítica venha com você fazendo. Que a crítica venha porque você está clamando. Que a crítica venha porque você está agindo. Que a crítica venha porque você arregaçou a manga e é participante da obra. Que a crítica venha porque você está clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se alguém mandar você se calar, você grita mais alto ainda, até ficar rouco. Coloca a voz no megafone.
Se alguém tentar te parar, você faz melhor ainda, você grita mais alto ainda. Meu pai conta uma história, talvez seja uma história familiar de vocês, essas histórias que os antigos contam, que vai passando aí, de geração em geração, de cultura em cultura. Meu pai conta a história de que um ônibus, carregando aí 45 passageiros, enguiçou na estrada, certa vez. O ônibus lotado, 45 passageiros, enguiçou na estrada. Não tinha sinal de telefone, não tinha mecânico no ônibus, o ônibus simplesmente enguiçou, ninguém conseguia fazer o ônibus andar. O motorista, a única coisa que o motorista sabia fazer era guiar o ônibus. O ônibus parou, enguiçou e o motorista também não sabia mais o que fazer. E a gente tem ali 45 passageiros perdidos no meio do nada, sem uma luz indicando alguma residência em algum lugar, sem um sinal de telefone, um GPS, nada funcionando. E aí o pessoal dentro do ônibus, os passageiros dentro do ônibus começaram a discutir como é que eles iam fazer para sair daquela situação. O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer para sair daqui? A gente não pode ficar parado aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. 15 dos passageiros decidiram vamos fazer o seguinte: vamos descer do ônibus, vamos empurrar o ônibus, vai que pega no tranco. Vamos tentar, vamos fazer a nossa parte. Beleza, foi lá e desceu. 15 passageiros foram lá, desceram do ônibus para tentar empurrar o ônibus. Outros 15 falaram assim, beleza, talvez funcione. Vou descer do ônibus aqui também, né, para descarregar o ônibus, para o ônibus não ficar tão pesado. 15 passageiros, cada um pesando ali seus 60, 70, 80 quilos, né? 15 pessoas, já dá ali meia tonelada, pelo menos, liberando o peso do ônibus. Vamos ficar aqui para ver se vai dar certo o que eles vão fazer. Vamos ficar aqui só observando. Os outros 15 ficaram dentro do ônibus reclamando. Ah, mas eu sabia, não é possível. Não é possível. Será que não viram que não tinha gasolina? Será que não verificaram freio? Será que não verificaram o motor? Não, não é possível. Não, vamos ligar, vou ligar para reclamar. Vou ligar para o dono da empresa. Os outros 15 ficaram dentro do ônibus reclamando do que estava acontecendo. Reclamando do ônibus, reclamando do motorista, reclamando do banco, do ar-condicionado, do motor quebrado, reclamando da falta de combustível, do freio, reclamando das pessoas que estavam lá fora, reclamando de quem estava tentando empurrar. 3 grupos de pessoas. Um viu que tinha um problema, arregaçou a manga e foi tentar resolver o problema. O segundo grupo não ajudou, mas também não atrapalhou, né? Nem fede, nem cheira. Fica lá só observando para ver se vai dar certo. Se não der certo, vai falar, bem feito. Sabia que não ia dar certo. Se der certo, vai falar, deu certo, parabéns. E o terceiro grupo é o que fica lá. Não só fica reclamando o tempo todo, como ainda atrapalha quem está fazendo. De que grupo é você? Você é do grupo que arregaça a manga e vai fazer aquilo que você sabe fazer? Ou você é do grupo que está reclamando de quem está fazendo? Você é crítico? Cuidado com o excesso de ponto de vista. Jesus não está interessado no seu ponto de vista. Jesus está interessado na sua atitude, no seu clamor, na sua oração. E a terceira lição que eu aprendo. A primeira lição foi a escolha. A segunda lição, a crítica. E a terceira lição, a visão. Versículo 41 fala assim: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Mesmo Jesus sabendo que o homem era cego, mesmo Jesus sabendo que o que ele queria era enxergar, mesmo Jesus sabendo exatamente qual era a necessidade daquele homem, ele pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus sabe exatamente qual é a sua necessidade. Ele sabe qual é.
Ele sabe o que você precisa, mesmo sem você falar. Ele conhece teus pensamentos, Ele conhece teus sonhos, teus desejos, tuas vontades, teus planos, teus projetos. Ele conhece suas frustrações, suas perdas, conhece seu luto, conhece suas conquistas, conhece a tua capacidade. Ele sabe exatamente até onde você pode ir. Ele sabe quais são os seus medos. Ele conhece você como ninguém. Mas ainda assim Ele pergunta o que é que você quer. Essa terceira lição que eu aprendo aqui sobre a visão é que Jesus quer que a gente reconheça a necessidade. Jesus, Ele pergunta para você o que você quer que eu faça. Porque quando você abre a boca, você reconhece a necessidade. Quando Bartimeu fala, eu quero ver, ele está reconhecendo, é que eu sou cego, Jesus. Se coloca de pé. Para ter os olhos abertos, nós precisamos reconhecer a nossa cegueira. Eu não sei qual é a sua cegueira. Eu não sei o que é que você não está conseguindo enxergar. Talvez você não esteja conseguindo enxergar a promessa. Talvez você não esteja conseguindo enxergar o milagre. Talvez você não esteja conseguindo enxergar a cura. Talvez você não esteja conseguindo enxergar a transformação no seu marido ou na sua esposa, ou no seu filho, ou no seu pai. Talvez você não esteja conseguindo enxergar tudo aquilo que Deus pode fazer através de você. Eu não sei qual é a cegueira que impede você de enxergar. E eu não sei em qual momento da sua vida você esqueceu tudo isso. Eu não sei em qual momento da sua vida você perdeu a visão. Porque quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu responde que eu volte a enxergar. Bartimeu não era cego de nascença, Bartimeu já enxergou um dia. Bartimeu já viu a promessa um dia. Ele já vibrou um dia. Ele já saltou de alegria um dia. Ele já trabalhou, ele já arregaçou a manga um dia. Ele já fez muito, talvez tivesse uma família. Ele já fez muita coisa um dia, lá atrás, num passado. Há 1 ano, 2, 3 anos atrás. Quando você olha para a sua história, lá atrás você já fez muita coisa. Lá atrás, você já fez muito para o Senhor. Lá atrás, você já trabalhou muito para Jesus. Lá atrás, você já cantou muito. Lá atrás, você já ministrou muito. Lá atrás, você já evangelizou muito. Lá atrás, você já orou muito. Lá atrás, você já leu muito a palavra. Lá atrás. Mas as circunstâncias da vida, a turbulência da vida, as dores da vida, uma mágoa, uma decepção, uma perda, uma tristeza, uma tempestade, uma doença, uma ferida prejudicou a sua visão. E você foi sentando. Com a visão prejudicada, você foi sentando na sarjeta e se entregando. Você foi abandonando tudo e foi se entregando e aceitando aquela condição. Aceitando a dor, a tristeza, a perda, o luto, a doença, a morte. Você foi aceitando e foi se afundando. E foi ficando, foi paralisando. E ali você, nesse lugar que você foi paralisando, você começou a pedir esmolas. Só que uma esmola não resolve o problema. Um pedaço de pão resolve a fome por 1 hora.
Um trocado resolve o problema por um dia. Mas você continua no problema, você continua sem visão, você continua na sarjeta, porque você está pedindo e clamando no lugar errado. O mundo só tem esmola para você. O mundo só tem esmola. O que o mundo tem não sustenta você. O que o mundo tem não resolve o seu problema. A bebida não resolve o seu problema. Você vai no mercado, compra um engradado de cerveja, leva para casa, bebe, fica com uma enxaqueca e o problema continua no mesmo lugar, porque você está na sarjeta, bebendo a esmola do mundo. E aí você foge para uma festinha, porque ali no meio dos amigos, no meio das amigas, elas vão ajudar você a esquecer o problema. E você se afunda na sarjeta, porque no dia seguinte você está ferrado, está ferrada, está endividada. Porque aquilo dali não resolveu o seu problema, foi uma esmola que durou 30, 40, 50 minutos. E aí você começa a procurar as drogas para resolver a esmola. E ali você fuma um baseado e você fica alegre, você fica aéreo por alguns instantes. E daqui a pouco passa. Porque é esmola, esmola não dura, esmola não muda a sua vida. Pare de aceitar esmola do mundo. E aí você não está satisfeito, você começa a correr para a pornografia. E aí você sente aqueles minutos de prazer com alguma coisa que você não tem. Esmola, daqui a pouco passa e você continua cada vez mais afundado na sarjeta, porque qualquer coisa que o mundo tem para você é esmola, e esmola não resolve o problema. Eu quero convidar você essa noite a levantar desse lugar de esmola, porque tem um movimento diferente no ambiente. Dizem que é Jesus que está passando. Tem um movimento diferente à sua volta e parece que é um tal Jesus que está passando por aqui. Essa é a sua oportunidade de escolher. Ou você continua no lugar que você está pedindo esmolas, ou você começa a levantar a sua voz. Amém?